Ele falou, por exemplo, sobre a igreja adventista, que crê no Jesus da Bíblia. Não! Jesus não é o arcanjo Miguel. Jesus é o criador de todos os anjos. Então, se ele é Miguel, Miguel é uma criatura. Jesus não é uma criatura. Mas aí o Ezequiel vai dizer assim, não, a gente não está falando que Jesus é um anjo. Quando ele diz que Jesus é Miguel, Miguel é o quê? Miguel é um arcanjo. Aí alguns adventistas mais espertos vão dizer assim, não, mas isso aí é apenas um título. Ele recebe o título. Eu vou provar que a igreja crê que ele é Miguel. Se ele é Miguel, é um outro evangelho. Por quê? Porque Hebreus diz lá, a qual dos anjos diz, tu és meu filho e hoje te gerei? Hebreus 1,6, ao trazer novamente o seu primogênito da terra habitada, ele diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ué, se todos os anjos de Deus têm que adorar Jesus, significa que ele é um anjo? Pode responder. Posso responder. O livro de Malaquias, inclusive, vai falar do anjo que é o próprio Cristo. Inclusive, é uma coisa bem engraçada, assim, eu não lembro de cor o texto. Aqui, ó, Malaquias capítulo 3, verso 1. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho de diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor a quem buscais. Quem que vai vir? O Senhor. O anjo do Senhor. Cristofania. O anjo da aliança. Sabe o que é cristofania? Então, o anjo da aliança. Sabe o que é cristofania? Então, mas está dizendo que é anjo. Você sabe o que é cristofania? Cristofania é anjo. Anjo da aliança. Cristofania é manifestação de Jesus. Isso. Por exemplo, em anjo, em homem. Então, manifestação se Jesus de Deus, pode se manifestar em anjo, você está refutado. Por exemplo, uma pomba é o Espírito Santo, Ezequiel? Não. Muito bem, não é. Deus é uma labareda de fogo? Não. Não, também não, né? Então, a gente tem que entender os textos dentro do contexto. Mas o ponto é, Deus se manifesta em anjo. Jesus não tem uma natureza mas angelical. isso eu concordo. Porque o aspecto é, o anjo do Senhor, ele é Deus no Antigo Testamento. Quando Moisés encontra... O anjo é Deus? Claro que é. Na sua essência é Deus? Na sua natureza claro que é. Deus? O anjo do Senhor é Deus. Quando Moisés encontra Deus na sarça ardente... Os três anjos que aparecem lá? Não estou falando de 3 anjos. Estou falando que quando Moisés encontra Deus na sarça ardente, quem fala com ele é o anjo e diz, eu sou o Senhor teu Deus, o Deus dos teus pais. Tira a sandália do lugar que você está, que é a terra santa. Então, você está fazendo uma confusão. Eu não, quem está fazendo a confusão é você. Ezequiel, teofania são manifestações de Deus. Exato. Ele pode se na forma de anjo. Como ele quiser. Então pronto, acabou. O fato dele se manifestar como anjo não quer dizer que ele é um anjo. Não quer dizer, porque isso não é a natureza dele. Mas a gente não fala que Jesus tem uma natureza de anjo. A gente fala só que Jesus é o arcanjo Miguel. Mas a gente não fala que Jesus tem uma natureza de anjo. A gente fala só que Jesus é o arcanjo Miguel. Quando a gente fala que Jesus é o arcanjo Miguel e que Jesus é o anjo do Senhor, nós estamos reafirmando a sua posição como Deus que se manifesta nessas teofanias do Antigo Testamento. Então você crê que de fato Miguel ressuscitou Moisés? Sim. Mas essa é uma outra... Você crê então que Miguel dá vida? Tem o poder de dar vida? Sim, mas essa é uma outra... Miguel é Deus? Sim. Miguel é Deus? Na nossa opinião, sim. Essas discussões do tipo Miguel ser Jesus ou coisa do tipo, não é uma coisa central, problemática. É importante. Não é uma coisa central e importante. À medida em que você coloca Jesus como um anjo, porque Miguel é anjo. Não, mas é que o nosso arcanjo que a gente explicou. É uma classificação de seres angelicais. Não, mas é que querubins, serafins, arcanjos. Mas é que como anjo também se manifesta como Deus, como o anjo do Senhor se manifesta. Aí é teofania, então, aí nesse caso, aí então, é o anjo, teofania. então Jesus não pode ser... Não, mas é que tá, gente, mas porque Miguel foi criado. Essas distinções são na sua cabeça. Eu não tenho... por exemplo assim, o que você pensa sobre isso não passa para minha cabeça. Entende? Então o que acontece? Como o anjo do Senhor, ele é Deus. Não tem nenhum problema dizer que Jesus Cristo é Deus e anjo. Ponto final. Tá. Deixa eu dizer uma coisa para você que está nos assistindo. Qualquer igreja que coloca Jesus num nível de anjo não pode ser chamada de cristão. Me perdoe. Jesus não é um anjo, ele é o criador dos anjos. Tanto é que o livro em Hebreus, capítulo 1, verso 5, diz: a qual dos anjos diz, tu és meu filho e hoje te gerei? Por isso Jesus é chamado
de filho unigênito, monógenes. Não tem ninguém igual a ele, é o único da espécie. Enquanto que a gente sabe que Miguel é um anjo. Então, dentro do conceito bíblico, Jesus não pode ser o arcanjo, porque arcanjo não pode ser adorado, Jesus é adorado, os anjos vão adorar Jesus, Jesus é o Criador, Jesus é quem dá vida. Anjo nenhum tem o poder de dar vida, só Deus tem o poder. Então, quando você tem lá no Velho Testamento as chamadas teofanias, não quer dizer que esta é a natureza. Então, dizer que Deus, que Jesus é Deus, e ele concorda com isso. Então, dizer que Miguel faz parte da Trindade... Joaquim, é muito ruim a sua forma de colocar as coisas. Não, já está tudo explicado, não tem mais o que falar. O anjo do Senhor é adorado como Deus na Bíblia. Então acabou o seu argumento, Joaquim. Acabou, Joaquim. Acabou, não importa. Então nós cremos que Cristo, que Miguel é uma teofania de Cristo. Acabou. Deus é um homem. Acabou. Então ele se manifestou como homem, mas a natureza Jesus dele é essa. se manifestou como Miguel. Acabou. Não tem argumento. Não é a natureza. Não tem. Mas ninguém está falando que é a natureza. Em nenhum momento. Sim. Não, Joaquim, olha aqui. Em nenhum momento eu vim aqui dizer que Jesus é Miguel no termo da natureza. É você que está inventando essa distinção para você criar uma contradição onde não há contradição. Mas ninguém está falando que é a natureza. Em nenhum momento... Sim. Não, Joaquim, olha só. Em nenhum momento eu vim aqui dizer que Jesus é Miguel no termo da natureza. É você que está inventando essa distinção para você criar uma contradição onde não há contradição. E se houvesse contradição... Calma, Joaquim. E se houvesse contradição, ia ser na sua Bíblia. Em nenhum momento eu falei que ele é anjo como natureza. Ok, trecho bem longo, né? Trecho bem longo. Mas eu quero focar... Só um minuto. Ellen White poderia fazer o mesmo discurso. Eu quero focar aqui, eu quero voltar só um pouco para a gente não perder o fio da meada. Eu quero focar só na questão da natureza. Só a questão da natureza, tá? Eu vou focar na questão da natureza, porque esse é o problema do adventismo. Só que o que acontece com os pastores adventistas, eu posso dizer de forma bastante sincera, porque eu os conheço, pastores adventistas não são treinados na história da igreja adventista. Pastores adventistas são treinados para jogar gente dentro de tanque batismal, para distribuir cesta básica para conseguir batismo. Pastores adventistas estão focados em números. Eles não estudam a própria igreja que eles servem. Tendo dito isso, o Ezequiel Gomes disse que ele não está falando de natureza, porque ele não existe. A igreja adventista não defende que Jesus Cristo possui uma natureza angélica. Mas como assim? Ezequiel, como assim, Ezequiel? Eu tenho um diálogo com o Ezequiel, converso com o Ezequiel, a gente não conversa muito, mas a gente troca algumas mensagens. Tenho respeito dele como pessoa, mas ele não, ou ele é totalmente iletrado com relação a esse ponto da igreja adventista, ou ele não quer literalmente que as pessoas saibam. E eu prefiro acreditar que ele não tem conhecimento sobre essa questão de o adventismo defender que Jesus Cristo possui uma natureza angélica, uma natureza de anjo. Ok? Vamos aos fatos. Vamos aos fatos. Vou colocar aqui para vocês na tela. Signs of the Times, a 6 de junho de 1911. A palavra eterna que se entregou, no caso Jesus, ele, Jesus, não aspirava a ser igual a Deus, não considerou uma usurpação do trono do universo, mas ele se esvaziou, entregou-se ali, e então pelos pecadores. Veja a parte em vermelho e amarelo destacado. Ele tomou a forma de servo, tornando-se um anjo entre os anjos, para que pudesse redimir os anjos. Mas eles não o aceitaram. Você, meu querido, está assistindo, minha querida, estão assistindo esse vídeo hoje, eu quero dizer para vocês que o Adventismo do Sétimo Dia defende que Cristo, como anjo, quando se tornou um anjo, ele tentou morrer e redimir os anjos. E pensa num processo desse, guarda isso na sua mente. E quando rejeitaram, no caso os anjos disseram, não, anjo Jesus, não morra por nós, não se sacrifique por nós. Quando os anjos rejeitaram a justiça e a vida oferecidas tão livremente,
Ele, Jesus, desceu ainda mais baixo, ou seja, ele era anjo e ele desceu mais baixo aos enganados por Satanás, o homem caído, abaixando-se até mesmo à morte, para que ele pudesse redimir todos os caídos que desejavam ser redimidos e vindicar para o universo por toda a eternidade o caráter de Deus. Ou seja, ele se transformou em anjo, virou para os anjos e falou: vou redimir vocês. Vou redimir vocês. Ah, não queremos que você nos redima, Jesus anjo. Não queremos, Jesus anjo. Aí ele falou e desceu e se transformou e se encarnou como homem. E ele veio redimir a mim, a você, enganados pelo pecado, enganados por Satanás. E ele veio redimir a todos. E aí a todos é óbvio que inclui os anjos. Signs of the Times, 6 de junho, 1911. Ellen White estava viva. Vamos lá, mais uma. Ele foi o trabalho da palavra de Deus, o Logos eterno, quando ele se tornou Miguel, o arcanjo. Quando ele se tornou Jesus, desceu, lembra que ele desceu? Anjo, humano, homem de Nazaré, quando ele foi ungido como Cristo, quando ele morreu como nosso sacrifício no Calvário. No entanto, durante todo esse tempo, os exércitos do mal, com todos os dispositivos cruéis, enganosos e maléficos do pecado, foram lançados contra ele, para que o caráter de Deus fosse desfigurado, para que o grande vindicador, redentor, pudesse cair. Novamente, 6 de junho de 1911, quando ele se tornou Miguel, o arcanjo. Se tornou. Aí você pode estar falando, não, mas isso pode ser só uma manifestação angélica, Rodrigo. Ezequiel não está errado nesse ponto. Vamos avançar. Só um ponto para você, você que passou despercebido nesse ponto. Perceba o que está escrito em Filipenses e perceba o que os adventistas do sétimo dia fizeram com a palavra de Deus. Perceba o que os adventistas fizeram com a palavra de Deus. Filipenses 2, de 5 a 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Isso está em Filipenses 2, de 5 a 7. Olha o que o adventismo faz com o texto bíblico, você que está me assistindo. Ele não aspirava a ser igual a Deus, não considerou uma usurpação do trono do universo, mas ele se esvaziou, entregou-se ali e então pelos pecadores. Ele tomou a forma de servo, tornando-se um anjo entre os anjos para que pudesse redimir os anjos. Você que está assistindo esse vídeo, você consegue ver a correlação entre os dois textos. Você consegue ver a deturpação que o adventismo do sétimo dia fez com o texto bíblico de Filipenses 2, 5 a 7, para defender a ideia de que Jesus se transformou num anjo. Não é possível que Ezequiel Gomes seja uma pessoa que tenha desconhecimento da posição adventista do sétimo dia sobre a natureza angélica de Cristo. Chega a ser algo primário. É algo primário. Se você não tem como pesquisar os textos, a literatura da sua própria igreja, não a defenda. Não venha a público para defender a sua igreja se você não tem conhecimento sobre a literatura da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia cuspiu na Bíblia, na hora que ele fez esse texto maléfico, esse texto diabólico, pegando Filipenses 2, de 5 a 7 e destruindo a palavra de Deus, difamando a palavra de Deus, difamando o verso bíblico, transformando Jesus num anjo, usando Filipenses 2, de 5 a 7. Você que é um pastor de alguma igreja, você que é um pastor que passou por um seminário, você que é um estudante da Bíblia, da palavra de Deus, fala para mim se isso é coisa de igreja cristã. Desculpa a intensidade nesse momento, mas você está vendo ali na sua cara, na sua frente, uma deturpação da palavra de Deus feita por uma organização sectária. Esse é o ponto que nós estamos discutindo aqui com relação ao adventismo no sétimo dia. Não é questãozinha de sábado, não, meu amigo. Chamar a igreja adventista do sétimo dia de seita não tem nada a ver com sábado. Tem nada a ver com sábado. É muito mais profundo do que vocês imaginam.
E as comissões das igrejas adventistas no Brasil todo estão se reunindo com medo, porque, os membros agora estão tendo acesso às informações que antes não estavam tão acessíveis. Isso é culpa do ChatGPT. Você acredita numa coisa dessa? Você acredita que eles estão colocando a culpa na inteligência artificial, no ChatGPT, que eles estão perdendo membros? Fala para mim se não é o fim da picada. Você acha que tem algum adventista que você ama, que você considera, que você gosta, que merece saber a verdade, que merece saber o profundo dos calabouços teológicos da igreja adventista? Compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo. Volto, mais um texto. Para não ficar sombra de dúvida por Ezequiel Gomes. Para não ficar sombra de dúvida para os adventistas do sétimo dia. Para não ficar sombra de dúvida sobre a cristologia nefasta que a igreja adventista do sétimo dia apresenta. Ele, Jesus, tomou a natureza dos anjos. Natureza. Ezequiel Gomes disse, não, mas eu não estou falando de natureza, eu estou falando de uma nomenclatura, estou falando de um título, eu estou falando de um nome, porque lá na Bíblia está dizendo que aquele que é como Deus... Não, Ezequiel, não. Nós estamos falando de natureza. Nós estamos falando de uma destruição da natureza de Cristo. É disso que nós estamos falando. Ele, Jesus, tomou a natureza dos anjos para repetir o primeiro passo, então, em sua humilhação. Ao abandonar a sua natureza divina, você que está me acompanhando, leia no texto. Ao abandonar sua natureza divina, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, abandona sua natureza divina e ele repassa e fala assim, não, agora eu quero ser anjo, eu vou pegar a natureza do anjo e vou colocar. Você está de brincadeira com a minha cara. Não vá para um debate. Eu vou repetir isso para os pastores adventistas. Não apareçam em debates na internet se você não conhecer os textos da sua igreja. Ao abandonar sua natureza divina, foi colocar a natureza dos anjos. E assim temos Jesus apresentado como Miguel Arcanjo. Está explicado aqui. O comandante dos exércitos do céu, o capitão do exército do Senhor. E como tal, os exércitos do céu, no céu o seguem. Quando ele se tornou um anjo, ele tomou um nome adequado. Assim como mais tarde, quando ele se tornou um homem, seu nome correspondia à sua natureza. A natureza que ele tomou por virtude de seu nascimento em nossa família humana. Novamente, está sendo colocado aqui de forma simples. O nome é equivalente à natureza. O nome é equivalente à natureza que Cristo absorve, segundo o Adventismo. Então, se ele é chamado de Miguel, arcanjo, ele tem a natureza de anjo. Se ele é chamado de Jesus Cristo, ele tem a natureza humana. Você entende o que eu quero dizer? Está aqui, no texto. Aí eu sei que alguns chegam, não, mas eu não estou falando de natureza. A igreja adventista do sétimo dia está. A igreja adventista do sétimo dia está falando de natureza. Esse nome era Emanuel, Deus conosco. Seu nome como anjo é Miguel, que significa aquele que é como Deus. Qualquer que seja o nome que ele tome ao esmagar o pecado e a rebelião, a redimir os perdidos, a restaurar a harmonia do universo, esse nome deve indicar que Deus está nele e com ele no mesmo plano. E na mesma natureza da classe de seres para os quais ele é enviado. Então não era uma questão de título, não era questão de nome, era uma questão de natureza. Vivendo a vida divina no plano dos anjos, dos quais Satanás foi um, embora caído, ele pôde neutralizar as forças das acusações de Satanás. Esse ponto para mim é o pior ponto de todo esse texto, sabe por quê? Porque a literatura adventista está falando o seguinte: para Jesus vencer Satanás, ou vou colocar de outra forma, para Satanás ser derrotado, Jesus precisava se transformar como Satanás para lutar de tete a tete. Para lutar no mesmo nível. Você entende o que eu quero dizer? Para que ele conseguisse vencer Satanás, neutralizar a força das acusações de Satanás, ele precisava viver no mesmo patamar da natureza com quem ele estava desafiando. Ele fala, na mesma natureza da classe de seres para os quais ele é enviado. Continua. Na segunda parte azul.
Assim, quando ele se tornou um anjo, o fato não pode ser esquecido de que ele era Deus com os anjos, ainda vivendo no plano deles, possuindo as suas naturezas. Esse pensamento é preservado no nome que ele carrega, como um anjo. Só mais um aqui, último item desse texto dos anjos. Tem um livro chamado Questions and Answers, Perguntas e Respostas, reunidas do departamento Question Corners do Signs of the Times, que é esse jornal que nós acabamos de ler, tá? E quem é o autor desse livro aqui é o Milton, o editor do caso, Milton Wilcox. Eu vou pegar só um trecho dessa resposta, só um trecho rápido para vocês, tá? Assim, primeiro, no cumprimento do seu sacrifício, ele se tornou um anjo entre os anjos. Nós já aprendemos que isso é natureza. Acabaram de ver. É natureza. Arcanjo, apenas porque ele era o mais devotado mensageiro de Deus. Para pensar nesse texto. Jesus, ele se tornou um anjo, um arcanjo. Por quê? Porque ele era o mais devotado mensageiro de Deus. Mensageiro de Deus. Nessa posição, ele é chamado de Miguel, que significa quem é como Deus. Quer dizer que Jesus é o pombo correio. Jesus é um pombo correio. Eu vou falar pombo porque anjo tem asa. O pombo correio de Deus. Apenas, leia essa palavra, apenas porque ele era o mais devotado mensageiro de Deus. Você percebe que volta em toda essa bagunça do grande conflito adventista, que Satanás se sentiu enciumado, porque Jesus estava participando da criação, e Satanás foi lá, ficou triste, chateado, quis se rebelar contra Deus. Mesma história, mesmo conceito histórico do livro Paraíso Perdido, copiado, clonado por Ellen White, mesmo contexto histórico dos Mormons. Nessa posição ele é chamado de Miguel, que significa que é como Deus. Seu próximo passo foi tornar-se a semelhança dos homens. Nesse passo, o eterno Logo se fez carne igual a ele, e ele foi nascido de mulher, nascido sob lei e sob condenação como humano, tendo a carne com toda a fraqueza humana. Lembre-se desse ponto, toda a fraqueza humana. Nós já fizemos um vídeo, nós fizemos dois vídeos, 2 lives inteiras só sobre Jesus e a pecaminosidade, a possibilidade de pecar de Jesus, defendida por Ellen White. Mas lembre-se num ponto, olha que interessante isso aqui no texto. No texto, as aspas no texto se referem a quando Jesus encarna. No momento que Jesus se torna anjo, não existem aspas no texto do Wilcox. Não existem aspas. E isso não é proposital, você que está me assistindo. Porque a natureza angélica de Cristo é defendida como uma natureza divina. Inabalável. Mas a natureza humana, ela foi passageira. Entende o que eu quero dizer? Ela foi uma natureza passageira. Dentro desse contexto adventista bagunçado, é dessa forma que eles fazem a leitura. Por isso que existem aspas quando se fez carne humana, quando houve encarnação, mas não existem aspas quando se tornou anjo, porque nós sabemos que eles estavam falando de natureza. Portanto, natureza angélica, Jesus no adventismo é defendido como tendo uma natureza angélica. Agora sim, acho que esse é o último. Onde não há contradição. E se houvesse contradição, calma, Joaquim. Não, e presta atenção no que ele vai falar. Por isso que eu falo que é a ausência de conhecimento. Isso é analfabetismo sobre o tema. É um analfabetismo sobre o tema, sobre a natureza de Cristo. Por que o Ezequiel não sabe isso? Porque o Ezequiel foi treinado dentro de um seminário onde o foco é proselitismo. O foco é fazer isso que ele está fazendo aí. O foco não é Bíblia. O foco é proselitismo. Esse é o problema desses seminários, SALT, esses seminários adventistas que tem por aí pelo Brasil. É tudo para gerar gerente de igreja. Mas olha o que ele tem a capacidade de falar para o pastor Joaquim. Olha o que ele diz para o pastor Joaquim. Ouça o que ele vai dizer. Se houvesse contradição, ia ser na sua Bíblia. Em nenhum momento eu falei que ele é anjo como natureza. Você entende o que eu quero dizer? Em momento nenhum eu falei. Por que em momento nenhum ele falou isso? Por que isso nunca surgiu na mente dele? E eu estou ali tratando o Ezequiel de forma honesta. Estou olhando para ele como uma pessoa que desconhece o tema.
Por quê? Senão ele não iria com tanta força para cima do pastor Joaquim. Ele não iria com tanta veemência para cima dele. Falou, eu não falei que era sobre natureza. E se ele soubesse que a igreja defende a natureza, seria óbvio que ele, nesse momento, ele faria sim, pastor Joaquim. De fato, a igreja adventista defende que Jesus possui uma natureza angélica.